Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 14 e versículo de número 27, que diz assim: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Quando Jesus, ele chega aqui para socorrer os discípulos que estavam pensando que iriam perecer, que estavam ali vivendo um momento de dificuldade, Jesus chegou de uma forma miraculosa. Jesus, a Bíblia diz que ele chegou andando por sobre as águas. Eu quero lhe dizer algo da parte de Deus já no início desse vídeo. Jesus, ele vai chegar de uma forma inusitada. Não se assuste. Jesus vai chegar de uma forma diferente para agir em teu favor. O Senhor está dizendo para você que Ele não te esqueceu neste barco, que Ele não te abandonou e que Ele está chegando para mostrar que Ele é na tua vida. Não tenha medo do mover de Deus. Não tenha medo do agir do Senhor, porque muitas vezes nós pensamos que Deus ele vai vir de uma forma e ele vem de outra. E isso nos assusta, não é verdade? Jesus veio caminhando por sobre as águas e os discípulos nunca haviam visto aquilo acontecer. Jesus vai chegar de uma forma diferente. O teu milagre será exclusivo, de uma forma que você nunca viu acontecer e me não cai na vida de ninguém este decanto. O Senhor está dizendo a partir de agora: eu estou chegando na tua embarcação de uma forma miraculosa. Declare comigo: o meu Deus está chegando na minha história de uma forma miraculosa. O meu Deus está chegando na minha história de uma forma miraculosa. Jesus sabia, irmãos, que o vento ele estava contrário. Jesus sabia que o barco onde os discípulos estava sendo açoitado pelas ondas. Jesus sabe que seu barco está sendo açoitado. Jesus sabe que o vento é contrário. Jesus sabe os momentos de dificuldade que vem para tentar te paralisar. O quanto o teu barquinho está sendo açoitado. Porque tem pessoas que estão me ouvindo agora, que a sua embarcação está sendo tão açoitada. A sua casa, os teus filhos, o teu casamento, parece que todas as áreas estão sendo tocadas. Parece que é uma bagunça, sabe? Uma ventania que você não sabe de onde veio. E o Senhor está dizendo: eu estou chegando para te defender, porque se eu não chegar, você perece. Você disse isso para Deus: Deus, se o Senhor não chegar aqui, Jesus, se o Senhor não me socorrer, eu vou perecer. E o Senhor está dizendo através dessa palavra para você: eu estou chegando para te socorrer. Eu estou chegando para ser socorro na sua vida, aleluia. Eu estou chegando para ser socorro, na tua história. A Bíblia diz que Jesus chegou na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, irmãos. Quando estava ali na madrugada, quase amanhecendo, Jesus chega. Eu quero lhe dizer algo: Deus não perdeu o controle. Ele chega na hora exata. Deus sabe o momento certo de agir. Porque a gente tem a mania de pensar que porque o nosso barco está sendo açoitado, porque os ventos estão sendo contrários, Deus nos esqueceu. Deus nos abandonou. Mas Deus está dizendo: eu estou vendo tudo. Eu estou só observando o teu barquinho. Eu estou vendo tudo que está acontecendo nele. Irmãos, a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele estava no controle de todas as coisas e que ele chegou ali andando por sobre as águas. Quando os discípulos viram ao Senhor Jesus, ao invés de eles se alegrarem, eles começaram a exclamar que era um fantasma. Quantas vezes aguardamos o milagre, aguardamos a resposta: Deus,
Ele age ao nosso favor. Jesus, ele traz para a nossa vida aquilo que necessitamos. O Espírito Santo move tudo ao nosso favor e a gente fica com medo. Quantas pessoas têm medo da novidade? Quantas pessoas pedem tanto para Deus um socorro, um auxílio, abre uma porta, traz uma novidade, eu quero viver algo novo, eu quero viver algo extraordinário, espetacular, sobrenatural. Mas quando Jesus chega, você se amedronta. Jesus chegou de uma forma diferente e assim ele vai fazer na vida de pessoas. Eu sinto a graça do Espírito Santo ao dizer para pessoas aqui, não se assuste. Não se assuste com a forma diferente que o teu milagre vai chegar. Cantará na palma da tua mão. Não se assuste da forma diferente que Deus vai te abençoar. Não se assuste da forma diferente que Deus vai fazer com que este mar agitado venha acalmar. Quando eu vejo Jesus, irmãos, andando por cima das águas, eu vejo Jesus dizendo, eu estou acima de tudo. Eu tenho mais poder do que a própria natureza. O nosso Jesus, irmãos, ele não mudou. Ele continua sendo poderoso, então não tem por que a gente se preocupar. Porque não tem nada mais poderoso do que o nosso Deus. Quando eu vejo Jesus caminhando por sobre as águas, eu vejo Jesus mostrando para os discípulos, eu sou mais poderoso do que aquilo que te aflige. Ramanda caia rasto canta. Eu sou mais poderoso do que aquilo que está amedrontando vocês. Declare comigo, Deus que eu sirvo é mais poderoso do que essa situação adversa que eu estou vivendo. O Deus que eu sirvo é mais poderoso do que essa situação adversa que eu estou vivendo. Quando os discípulos começaram a exclamar, é um fantasma, Jesus responde, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Não tenham medo, tenham ânimo. E é isso que Jesus está dizendo para você hoje. Não é tempo de temer, mas é tempo de ter ânimo. É tempo de se animar no Senhor, porque Deus é contigo. É tempo de se animar no Senhor, porque Deus é na tua vida e Jesus chega para te socorrer. Jesus chega para alegrar o seu coração. Quando Pedro escuta isso, a Bíblia diz que ele disse, o Senhor mesmo me manda entrar contigo por sobre as águas. Eu quero andar por sobre as águas, se é o Senhor mesmo, eu vou andar. E Jesus disse para Pedro, vem. Hoje Jesus está dizendo para você, vem, não tenha medo. Vem, eu quero mudar a sua história. Vem, comece a romper essas barreiras que há entre você e o seu milagre. Entre você e Jesus, é tempo de você ir. É tempo de você romper. E não olhe para a direita, nem olhe para a esquerda. Olhe para o autor e consumador da tua fé. Os olhos de Pedro precisavam estar fitos no Senhor. Quando Jesus diz vem, quando Jesus abre uma porta, quando Jesus dá uma ordem para mim e para você, os nossos olhos precisam estar fitos nele, naquilo que ele está nos ordenando a fazer e não naquilo que nós estamos vendo humanamente falando ou momentaneamente falando. A Bíblia diz que Pedro até caminhou por sobre as águas mais. Quando ele começou a reparar na força do vento, a Bíblia diz que ele teve medo e começou a submergir. Se você olhar para os ventos que você está vivendo, certamente você vai começar a submergir. Certamente você vai desistir. Certamente você vai retroceder. Certamente você vai parar. Porque a força do vento é contrária. A Bíblia diz que o vento era contrário. E os ventos que têm se levantado contra você é contrário, minha irmã. É para que você desista. É para que você desacredite. É para que você retroceda. Os ventos contrários não podem te parar. É por isso que seus olhos não podem estar nos ventos que são contrários. Tem que estar em Jesus. Declare comigo, os meus olhos estão em Jesus e não no vento. Os meus olhos estão em Jesus e não no vento. Não olhe para a força do vento. Não olhe para aquilo que é contrário. Eu não sei o que é contrário na sua vida. Talvez seja um diagnóstico. Talvez seja um divórcio. Talvez seja uma vida financeira toda desregulada, toda bagunçada. Talvez seja um filho nas drogas, uma filha na prostituição. Um marido no adultério. Através dessa palavra o Senhor está dizendo para você. Não olhe para o problema. Tire os teus olhos do problema. Através dessa palavra o Senhor está dizendo, não faça como Pedro. Não olhe para o problema. Porque se você olhar para o problema, você não tem forças para viver milagre. Se você olhar ribiando caia rasto canto para o problema, você não consegue vencer a barreira. Se você olhar para o problema, raia cantorasturianda,
Você não consegue andar por sobre as águas sem submergir. É por isso que os nossos olhos precisam estar fitos no Senhor. É por isso que nós não podemos olhar nem para a direita nem para a esquerda. Nós temos que olhar somente para o nosso alvo. Se Pedro tivesse colocado os olhos dele somente no alvo, que é o Senhor Jesus, ele não teria afundado. A Bíblia diz que ele começou a afundar, começou a submergir. E ele clamou ao Senhor. E ele pediu ao Senhor para que Jesus salvasse. Salva-me, Senhor. E Jesus, pela sua infinita misericórdia, estendeu a mão e o salvou. Pessoas que estavam submergindo. Pessoas que estavam como Pedro, com a sua fé sufocada. Você não está mais aguentando. Você está olhando para a força dos ventos e está sufocando você. Isso está levando você para uma direção totalmente contrária. Para uma direção totalmente adversa. Porque tirar os olhos do Senhor Jesus, tirar os olhos do autor e consumador da nossa fé, vai nos fazer muitas vezes o que? Submergir. Se os nossos olhos estiverem nos ventos, a gente vai começar a afundar. E tem pessoas que começou a olhar para as circunstâncias, começou a olhar para os problemas e você está começando a afundar. Mas o Senhor hoje prontamente estende a mão para você. Declare comigo hoje: Jesus está estendendo a mão para me salvar diante dessa dificuldade. Hoje Jesus está estendendo a mão para me salvar diante dessa dificuldade. É bem verdade que havia uma dificuldade diante de Pedro. Mas essa dificuldade não era maior do que o nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor diz para você: as dificuldades que estão na sua vida não são maiores do que o meu poder na tua história. Não são maiores do que aquilo que eu designei para a sua vida, irmãos. Deus, Ele é um Deus de coisas grandes. Não espere coisas pequenas de um Deus que é poderoso. Não espere coisas poucas de um Deus que é grande. Não espere Biandocai arrasto canta, coisas poucas de um Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Você tem esperado no Senhor. Você tem aguardado em Deus, mesmo o vento sendo contrário. Você diz: Deus, eu creio que o Senhor pode resolver esse problema. Então pronto, pare de olhar para os ventos. Olhe para aquele que pode resolver o seu problema. Olhe para aquele que você tem depositado a sua fé. Hoje Ele está tirando você aí, sabe, deste lugar onde Ele estava lhe afundando. Hoje o Senhor está tirando você aí deste lugar de falta de fé, onde a sua fé está sucumbindo. Tem lugares, irmãos, que fazem a nossa fé sucumbir. Tem momentos que, se a gente olhar para os ventos, a nossa fé começa a diminuir. Jesus, ele fala com Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? E tem momentos que a gente age como Pedro, como os discípulos. A gente duvida, a gente diz que Jesus não é Jesus, é um fantasma. A gente começa a ver coisa onde não tem. E muitas vezes não agimos por fé. E se a gente não age por fé, a gente não agrada o nosso Deus. Porque Deus, Ele é movimentado na nossa história pela nossa fé. Se a gente não tiver fé, Deus continua sendo Deus. Mas não tem como Ele operar na nossa vida sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que você não pode deixar a sua fé sucumbir. É por isso que você não pode perder a sua fé diante do vento contrário. Os teus olhos precisam estar fitos no dono da palavra. Os teus olhos precisam estar fitos naquele que disse vem. Ou seja, naquele que se responsabiliza por você. Quando Jesus disse a Simão, a Pedro, vem, Jesus estava dizendo: eu me responsabilizo. E hoje Ele está dizendo: se você crê, eu me responsabilizo. Se você crer, ribiando, cai, arrasta o canto, eu trabalho ao teu favor. Se você crê, eu estou operando milagre na sua vida. Eu estou chegando de uma forma inusitada, de uma forma diferente que vai te deixar impactado, que vai te deixar impactada. A Bíblia diz que ambos subiram para o barco e o vento cessou. Tanto Pedro quanto o Senhor Jesus. Sabe o que é isso? Pedro caminhou novamente por sobre as águas, com o auxílio de Jesus. Hoje Jesus está te auxiliando para que você vença. Para que você vença o medo, a ansiedade, a depressão, a angústia, a incerteza, a insegurança, a oscilação, a falta de fé, o desânimo, o cansaço, a fadiga. Hoje o Senhor está sendo auxílio na vida de pessoas. Jesus foi auxílio na vida de Pedro. Pedro precisou de ajuda para que ele pudesse caminhar novamente por sobre as águas. E você tem dito: Deus, eu preciso de ajuda para que eu venha vencer esta dificuldade. Deus, eu preciso de ajuda para que eu venha vencer
esta impossibilidade. Declare comigo: eu creio que os céus hoje estão mandando ajuda para minha vida. Eu creio que os céus hoje estão mandando ajuda para minha vida. Irmãos, Deus é Deus que nos ajuda. Deus é Deus que nos sustenta. Deus é Deus que ribiandoramanda caiarrasto nos responde. Que não deixa a situação adversa nos paralisar. Mas Ele estende a mão e nos faz andar novamente por sobre as águas. Você crê que você hoje está andando por sobre as águas de novo? Você crê que Jesus está reestabilizando as suas emoções? Você crê que Jesus está visitando a sua mente? Está tirando todo o medo, todo o temor, sabe? Todo o cansaço, todo o desânimo, toda a exaustão que você estava, toda a incredulidade, toda a falta de fé. E Ele está te renovando. Ele está renovando as suas forças. Declare comigo: Jesus hoje está renovando a minha fé e as minhas forças. Jesus hoje está renovando a minha fé e as minhas forças. Você vai ver no versículo de número 33 nos dizer: e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Depois que Jesus entrou no barco, depois que Simão, Pedro, ele afundou e depois ele andou por sobre as águas novamente, que Jesus caminhou por sobre o barco e entrou, a Bíblia diz que os que estavam no barco adoraram. Muitas vezes nós demoramos, irmãos, de perceber que é o Senhor. Muitas vezes demoramos de adorar. Muitas vezes demoramos de engrandecer ao Senhor, porque Ele já está chegando com o nosso milagre. A gente primeiramente espera Ele entrar no barco. A gente primeiramente espera contemplar as coisas com nossos olhos físicos para agradecer. Será que você pode adorar antes de agradecer? Será que você pode exaltar antes de agradecer? Porque agradecer depois que Jesus entra no barco, adorar Ele é muito fácil. Mas o Senhor quer que a gente o adore antes dele entrar no barco. Ele quer que a gente creia, que a gente engrandeça o nome dele antes da promessa, do milagre, da vitória, daquilo que ele falou para a nossa vida chegar. É tempo de agradecer, sabe por quê? Porque Jesus, ele está chegando para resolver a sua situação de uma forma diferente, de uma forma inusitada, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, Pai. Ô Senhor, te agradecer porque o Senhor está chegando para resolver a nossa situação, está chegando para resolver aquilo que é impossível para nós, Senhor. Os discípulos estavam ali diante de um vento contrário, e tem momentos que o vento vem contrário, açoitando de cantarai a nossa embarcação, tentando paralisar a nossa fé, tentando roubar, meu Deus amado, a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Mas eu creio, Pai, que o vento contrário não vai roubar a nossa confiança, a nossa fé, porque o Senhor está chegando para resolver este problema. Eu creio, Pai, que situações adversas estão sendo resolvidas pelo Senhor. Tu és grande, meu amigo Jesus. Tu és lindo, tu és poderoso. O Senhor está chegando, andando por sobre as águas de uma forma diferente, de uma forma miraculosa, para resolver a situação. Ai, decantaraço do meu irmão e da minha irmã. O Senhor é Deus de milagre, o Senhor é Deus de resposta, o Senhor é Deus de surpresa, e eles vão te adorar antes do milagre chegar. Meu irmão e minha irmã vai começar a te adorar, e o Senhor vai fazer o impossível acontecer, e o teu nome será glorificado. O Senhor diz que é tempo de agir por fé, não é tempo de ver primeiramente para depois agradecer, mas é tempo de agradecer sem ver, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É tempo de colocar a sua fé em ação, é tempo de crer que Deus está no controle de tudo e que Ele traz resposta para a sua vida. Jesus vai surpreender pessoas que estão me ouvindo agora, porque Ele está chegando de uma forma inusitada, de uma forma diferente, e o teu nome, Senhor, será glorificado no nosso meio. Obrigada por chegar de uma forma diferente na vida do teu povo. Obrigada por operar milagre. Obrigada por, Senhor, fazer o impossível para abençoar os teus servos e para livrar os teus filhos. Pai, eu te peço que em nome de Jesus
O Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Eu te peço que o Senhor glorifique o Teu nome no nosso meio, que o Senhor chegue de uma forma extraordinária, que o Senhor venha surpreender os Teus servos, assim como o Senhor surpreendeu os Teus discípulos, chegando de uma forma miraculosa. Eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha surpreender os nossos corações e que o Senhor venha chegar de uma forma miraculosa e que o Teu nome seja glorificado. Assim eu te peço, meu Deus, e já te agradeço crendo na nossa vitória. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Se prepare para ficar como quem sonha. Se prepare para agradecer a Deus, porque Deus, Ele está chegando no teu cenário. Jesus está chegando de uma forma miraculosa e Ele vai surpreender o teu coração. Da mesma forma que os discípulos ficaram impactados com a chegada de Jesus no barco, você ficará impactado com a chegada de Jesus, com a mudança dele na sua história, porque o vento contrário hoje está cessando. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.